Os hormônios tiroidianos influenciam no funcionamento de todo o corpo. O excesso ou falta desses hormônios causam impacto tanto em indivíduos previamente sadios, como agravando condições previamente existentes. Eu me chamo Alexis Guedes e, para introduzir as doenças tiroidianas, vou falar da carência da atividade dos hormônios tiroidianos ou hipotiroidismo. Para entender a avaliação laboratorial, a clínica e o tratamento dessa doença, é importante rever alguns conceitos. Nesse corte sagital, pode-se isolar uma região composta de hipotálamo, adenohipófise e ligando essas duas estruturas o sistema porto-hipofisário. Através desse sistema, o TRH hipotalâmico alcança a adenohipófise, promovendo a liberação do TSH, o hormônio tireoestimulante. Situada no segmento cervical, a glândula tireoide terá o TSH atuando com seus efeitos tróficos e estimulando a síntese hormonal da triodotironina, o T3, e da tiroxina, o T4. Estes hormônios terão efeitos sistêmicos por todo o organismo e farão uma alça de feedback ou retroalimentação negativa sobre hipotálamo e hipófise, inibindo a produção hormonal tiroidiana num autocontrole fisiológico de sua própria produção. A partir da junção de dois aminoácidos de tirosina e a organificação do iodo, a partir da atividade da enzima tireoperoxidase, são formados o T3, com 3 sítios de ligação do iodo, e o T4, com 2 sítios de ligação do iodo em cada um dos anéis, interno e externo. Na tireoide, a produção e liberação de T4 é 40 vezes maior que a de T3. Porém, a atividade desses hormônios depende da afinidade do receptor do hormônio tiroidiano nas células-alvo. O T3 tem 10 vezes maior afinidade a estes receptores do que o T4. Desta forma, o T4 é considerado como um pré-hormônio, que tem sua atividade potencializada por enzimas que atuam no meio intracelular, retirando um iodo do anel externo da molécula. Essas enzimas se chamam deiodinases tipo 1 e tipo 2. A função da glândula tireoide pode ser avaliada através de dosagem dos hormônios produzidos pela glândula e, sobretudo, pela quantificação do hormônio tireoestimulante. Como foi definido o valor de normalidade para TSH? Na população americana, através do NHANES, a partir de uma população de 17.353 indivíduos, foram excluídos todos aqueles com relato de doença tiroidiana, bócio ou uso de medicamentos para a doença tiroidiana. A seguir, foram excluídos todos os indivíduos com achados laboratoriais de autoimunidade tiroidiana e com condições ou uso de medicamentos que pudessem interferir nas dosagens hormonais. A partir dos 13.344 indivíduos restantes, foi dosado o TSH e construído uma curva de Gauss. Foi encontrado a média e definido 2 desvios padrão acima e abaixo da média, o que concentrou 95% da amostra de TSH colhida. Considerando os extremos da curva com os valores com maior chance de se sobrepor os valores anormais, definiu-se o ponto de corte em 0,45 para o menor valor e 4,12 para o maior valor, ou seja, um intervalo de normalidade entre 0,45 e 4,12 naquele estudo. É importante entender que, apesar de se aproximar desses valores, cada kit de laboratório tem seus próprios pontos de corte estabelecidos. Qual a relação entre o T4 livre e o TSH? Considerando o TSH no eixo vertical e o T4 livre no eixo horizontal, tem-se que se essa relação fosse linear, teríamos uma curva como a verde aqui demonstrada. Mas veja que a curva real, em vermelho, demonstra uma relação logarítmica entre esses dois hormônios.
Para cada pequena variação do T4 livre, tem-se grandes variações do TSH, inclusive com situações nas quais o T4 livre está dentro da normalidade e o TSH já está fora da normalidade. Essas situações são chamadas de hipotireoidismo subclínico e hipertireoidismo subclínico. Neste mesmo estudo, foi definida a prevalência de hipertireoidismo e de hipotireoidismo naquela população. Segundo ele, tem-se uma prevalência de 4,6 de hipotireoidismo, sendo a maior parte deste hipotireoidismo o hipotireoidismo subclínico. Considerando o hipotireoidismo franco, aquele onde o tratamento é recomendação indiscutível, temos algo em torno de 1 a 2% de hipotireoidismo franco. É muito mais prevalente em mulheres, em uma relação 10:1 em relação aos homens, e muito mais comum também nas mulheres idosas em relação às mulheres mais jovens. Dois grandes grupos de situações associadas ao diagnóstico de hipotireoidismo podem ser estabelecidos. Na primeira situação, a falência da tireoide em produzir hormônios e, consequentemente, falta hormônio para os efeitos sistêmicos e também para a alça de retroalimentação negativa. Dessa forma, ocorre elevação do TSH. Temos, então, o que chamamos de hipotireoidismo primário, aquele que tem o T4 livre baixo e o TSH elevado. Na segunda situação, a falência é central na hipófise ou no hipotálamo. Não há estímulo adequado de TSH para a síntese dos hormônios tireoidianos e tem-se o hipotireoidismo secundário, com T4 livre baixo e TSH baixo ou inapropriadamente normal. Como esta é uma situação muito menos comum, é importante avaliar se não houve problemas ou interferências com as dosagens laboratoriais. Nesta apresentação, daremos maior enfoque nas causas de hipotireoidismo primário. A principal delas, a mais importante, é a tireoidite de Hashimoto. Como classicamente representado nesta figura, como um padrão habitual de doença autoimune, tem-se uma predisposição genética que sofre ativação por um agente ambiental e que encontra um sistema imune favorável ao desencadear da autoimunidade. Nessa situação, após a apresentação de autoantígenos tireoidianos, ocorre um infiltrado linfocitário importante, levando ao que? A destruição progressiva da glândula. Podem ser identificados autoanticorpos que definem o diagnóstico. Aqui no caso, principalmente o anticorpo antitireoperoxidase. Precisamos lembrar que a presença deste anticorpo contra uma enzima que fica no bordo apical do folículo e, portanto, não exposto diretamente ao ambiente que circunda o folículo, tem-se que esse anticorpo é muito mais um marcador de lesão do que um agente envolvido na destruição celular. A presença dele pode antecipar a presença de doença franca. Como exemplos, tem-se as grávidas, nas quais 30 a 52% daquelas que desenvolvem anticorpo antitireoperoxidase positivo fazem, após o nascimento da criança, a tireoidite pós-parto. Ou pode também ocorrer sem qualquer impacto clínico, como nessa descrição de que 20% das mulheres maiores de 50 anos podem ter esse anticorpo positivo sem, contudo, ter qualquer manifestação clínica de hipotireoidismo. Outra situação que causa hipotireoidismo primário é a deficiência de iodo, que, como parte integrante da molécula dos hormônios tireoidianos, inviabiliza sua síntese. A principal fonte ambiental do iodo é o oceano. O iodo elementar no oceano volatiza na atmosfera e retorna ao solo na forma de chuva. Os efeitos da glaciação, inundação
e lixiviação do solo resultam na distribuição geográfica variável do iodo. Áreas montanhosas, por exemplo, os Alpes, e áreas com inundações frequentes, geralmente apresentam solo deficiente em iodo devido à lenta ciclagem deste elemento. Desde 1990, com a política global de colocação de iodo no sal de cozinha, esta causa de hipotireoidismo tem sido uma causa cada vez menos comum. A ingestão alimentar do iodo recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de 120 microgramas para crianças entre 6 e 12 anos, entre 90 e 150 microgramas dia para adultos e adolescentes, 220 a 250 microgramas para mulheres grávidas e, finalmente, 250 a 290 microgramas para aquelas mulheres em amamentação. Outra causa do hipotireoidismo primário é a exposição à radiação, sobretudo às exposições maiores, seja por uma situação laboral ou tratamentos, como, por exemplo, o tratamento de um tumor escamocelular na laringe com radioterapia. Além da situação de câncer de tireoide, que aumenta a sua incidência na exposição à radiação, nessa situação, 20 a 30% dos indivíduos expostos desenvolvem hipotireoidismo e 50% destes desenvolvem nos 5 primeiros anos de exposição. Por motivos óbvios, a retirada cirúrgica da tireoide, a única fonte de hormônio tireoidiano, também causa hipotireoidismo primário. Existem outras causas de hipotireoidismo primário, mas nessa apresentação vou me ater apenas estas. Dando continuidade ao tema de hipotireoidismo, vamos focar agora nos achados clínicos. Muitas vezes os sintomas de hipotireoidismo são muito inespecíficos e sobrepõem a diversas outras situações. Os achados mais comuns são rouquidão, intolerância ao frio, alterações menstruais, redução de memória, miopatia. A miopatia é usualmente proximal, acometendo principalmente ombros e quadris. Pode também acontecer obstipação, fadiga, além de pele ressecada e queda de cabelos. Os achados físicos e laboratoriais reforçam o quadro. O bócio tireoidiano, o aumento cervical anterior, secundário ao aumento do volume da tireoide, pode ocorrer no hipotireoidismo, por tireoidites ou por deficiência de iodo. Alterações cardiovasculares, respiratórias, endócrino-metabólicas, dentre outras, demonstram o impacto sistêmico desta condição. Recordando a fisiologia cardiovascular, temos que o débito cardíaco representa a quantidade de sangue que é ejetado na circulação através da contração cardíaca. A fórmula do débito cardíaco depende da frequência cardíaca, número de batimentos por unidade de tempo, sendo o cronotropismo a influência de substâncias neste ritmo. Depende também do volume sistólico ou quantidade de sangue ejetado na contração ventricular. Este volume, por sua vez, depende da resistência vascular para a progressão deste sangue ou a pós-carga. Depende também do enchimento diastólico, que é a quantidade de sangue que enche a câmara ventricular antes da contração, ou seja, a pré-carga. E, por fim, depende da contratilidade do tecido muscular do coração, o miocárdio, influenciado por substâncias com atividade inotrópica que aumentam essa força de contração. O que acontece no hipotireoidismo em relação à frequência cardíaca? A falta do hormônio tireoidiano leva a uma redução da frequência cardíaca. Isto se dá pela redução da transcrição de genes do marcapasso cardíaco e receptores beta-adrenérgicos. Estes últimos responsáveis pela atividade, por exemplo, da adrenalina e noradrenalina que influenciam numa maior velocidade do ciclo cardíaco. O hipotireoidismo reduz também o volume sistólico por 3 mecanismos. O primeiro deles é aumentando a pós-carga. Isso se dá pelo aumento da rigidez arterial, redução
da produção de óxido nítrico e do relaxamento vascular. A segunda forma que o hipotireoidismo impacta o volume sistólico é reduzindo a pré-carga, reduzindo o volume de enchimento da câmara cardíaca por redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um dos mecanismos fisiológicos de retenção hídrica. A terceira forma que o hipotireoidismo reduz o volume sistólico é reduzindo a força de contração do ventrículo, reduzindo a transcrição da cálcio-ATPase do retículo sarcoplasmático. Além disso, há também uma redução da expressão da alfa-isoforma da cadeia pesada de miosina, que é a mais rápida. Com o achado clínico e eletrocardiográfico, tem-se a redução da frequência cardíaca com bradicardia e prolongamento do intervalo QT. Na fisiologia respiratória, o acúmulo de dióxido de carbono leva à formação aumentada do ácido carbônico e liberação de hidrogênio. Esses radicais de hidrogênio são reconhecidos por quimiorreceptores do controle central, estimulando a ventilação, ou seja, o controle ventilatório secundário à hipercapnia. Além disso, a redução do oxigênio é reconhecida por quimiorreceptores dos bulbos carotídeos, estimulando também o controle ventilatório. O T3, dentro dessa fisiologia, mantém a resposta central à hipercapnia e à hipóxia, além de preservar a resposta muscular. Portanto, teremos bradipneia com hipóxia e hipercapnia. O processamento fisiológico do LDL no fígado depende da presença adequada de receptores de LDL, que reconhece e retira essas substâncias da circulação. No hipotireoidismo, ocorre redução da expressão desses receptores, aumentando o LDL circulante. O efeito endócrino do hipotireoidismo pode ser exemplificado quando avaliamos em paralelo o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. O GNRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, estimula a liberação hipofisária do LH e do FSH. Estes atuam na fertilidade e promovendo a síntese de esteroides e inibina pelas gônadas. Por sua vez, estes compostos fazem autocontrole através de alça de feedback. Quando se tem hipotireoidismo primário, a perda da retroalimentação negativa leva a aumento do TSH e também do TRH. O TRH, por sua vez, estimula a liberação de prolactina, que interfere na liberação de hormônios que controlam o eixo gonadotrófico. Com manifestações clínicas, tem-se alterações menstruais, disfunção erétil no homem e baixa libido. Continuando a série sobre hipotireoidismo, vou falar agora sobre tratamento. As metas de tratamento são controlar sintomas, colocar as dosagens laboratoriais do TSH e T4 livre dentro da normalidade, controlar fatores de risco para as doenças cardiovasculares e, finalmente, evitar o excesso de reposição com manifestações de hipertireoidismo. Utilizando como exemplo o hipotireoidismo secundário à tireoidectomia, a levotiroxina, atualmente, é o tratamento de escolha para a reposição hormonal. Ela fará o papel de retroalimentação, reduzindo os níveis de TSH e TRH e definirá os efeitos sistêmicos, seja diretamente em substituição à tiroxina endógena ou sendo convertida a T3 pelas deiodinases. Para controle adequado, espera-se a normalização do TSH e T4 livre. A levotiroxina ingerida chega ao estômago e é exposta à acidez do suco gástrico. Este comprimido é solúvel apenas em soluções ácidas. Como implicações desse fato, temos que o horário mais indicado para o uso é o jejum, 30 a 60 minutos antes do café. A utilização de bloqueadores de bomba de prótons, antagonistas H2 e outros antiácidos reduzem a absorção do medicamento. Doenças como a gastrite atrófica, a própria presença do Helicobacter pylori ou até mesmo cirurgias com alteração do fluxo digestivo, como as cirurgias bariátricas, podem reduzir a absorção destes medicamentos. A absorção ocorre no jejum superior e íleo, com aproveitamento de 80% da droga ingerida. Outros fatores também podem estar relacionados com a redução da absorção de levotiroxina. Por exemplo,
a ingestão de alimentos. Nessa situação, a alimentação gordurosa pode reduzir a absorção em até 40% do medicamento. O café pode, por sua vez, reduzir a absorção entre 27% e 36% dessa substância. Doenças desabsortivas, como doença celíaca e síndrome de intestino curto, também reduzem a absorção da levotiroxina. Mas não só de interferência na absorção, temos a redução de efetividade da levotiroxina. Drogas que aumentam o catabolismo hepático também aumentam a demanda hormonal. Drogas anticonvulsivantes como a fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. Drogas originalmente desenvolvidas para o tratamento de leucemia, como os inibidores da tirosina quinase. Antirretrovirais, como o ritonavir, e a própria rifampicina, usada no esquema básico da tuberculose, aumentam a metabolização do hormônio tiroidiano. Quanto à dose para tratamento, temos uma redução progressiva da demanda de levotiroxina por quilograma de peso com o envelhecimento, iniciando com uma dose de 10 a 15 microgramas por quilograma de peso no neonato. O idoso chega a precisar de 1 a 1,2 micrograma por quilograma de peso. Nessa curva descendente, as mulheres grávidas necessitam de doses maiores de reposição. Para início de tratamento, adultos e jovens, sem morbidades adicionais, podem iniciar com a dose de reposição plena. Já indivíduos idosos ou com doença coronariana devem ter um início gradual e lento do tratamento, elevando-se 25 microgramas a cada 4 a 6 semanas. Uma situação especial acontece em portadores de insuficiência adrenal, a deficiência de produção de cortisol. Antes de iniciar o tratamento com a levotiroxina, é extremamente necessário conhecer a adequação do tratamento com corticosteroides, se esse tratamento está sendo realizado adequadamente. Isso pode evitar o risco de uma crise addisoniana aguda. Para finalizar, a monitorização deve acompanhar a resolução dos sintomas de hipotireoidismo e reconhecer os sintomas de hipertireoidismo no caso da reposição excessiva. Para o hipotireoidismo primário, espera-se manter o TSH e T4 livres dentro da faixa de normalidade. Já no caso do hipotireoidismo central, como o TSH perde a utilidade, o T4 livre deve ser mantido na metade superior da normalidade. Agradeço a atenção de todos e para aqueles com interesse em temas de endocrinologia, fica a sugestão de nos acompanhar inscrevendo-se em nosso canal do YouTube. Obrigado.